Fala pessoal, eu sou o Daniel, desenvolvedor Android, e no vídeo de hoje o meu objetivo é te dar uma introdução do Jetpack Compose, que é uma nova maneira de construir interfaces no Android. E para começar, acho que nada melhor do que entender o que é o Compose, né? Então vamos lá. O Compose ele é uma biblioteca que ele traz para a gente uma nova maneira de escrever componentes de UI no Android. Então a gente escreve ele direto no código com o Kotlin, através de simples funções do Kotlin, sem ter a necessidade de estar trabalhando com o XML. Mas aí você deve estar se perguntando, pô Daniel, por que justo agora, depois de um modelo tão consolidado que a gente já tem hoje, eu deveria mudar a maneira como eu escrevo UIs no Android? Qual que é o problema da maneira atual que a gente faz? E para responder essa pergunta, vamos primeiro entender como que é a maneira que a gente faz atualmente, que vai nos ajudar até a entender a motivação por trás da criação do Compose. E hoje a gente atua com o que a gente chama do paradigma imperativo, ou seja, é uma maneira que a gente escreve o nosso código, constrói as nossas UIs e foca no como fazer, ao invés do que fazer. Não ao invés, mas foca mais no como do que o que fazer. E a gente tem uma view representada por uma árvore de elementos, e toda vez que o nosso estado atualiza, seja por interação do usuário, ou gestos, enfim, ou algum retorno de dados, ou coisas do tipo, a gente tem que fazer o nosso app reagir, a nossa interface reagir em decorrência desse dado, dessa mudança de estado. E a gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? Que são através dos métodos imperativos. Por que imperativos? O que seriam esses métodos imperativos? Onde a gente fala para o sistema do Android o que ele tem que fazer. Por exemplo, um set text, um set background, ele descrevendo os passos de como que a gente quer que a nossa UI ela reaja baseada em determinada ação ou mudança de estado. E beleza, qual que é o problema disso? Porque à medida que a gente precisa atualizar manualmente, descrever o que a gente quer que a nossa view faça, a gente, justamente por ser humano, a gente está cada vez mais suscetível a erro. Esquecer um pedaço de UI de atualizar e acabar gerando resultados inesperados na nossa tela. E à medida que a nossa tela cresce, a proporção, a complexidade aumenta, porque a gente tem mais pedaços de UI para atualizar e a gente está cada vez mais suscetível a esquecer algum pedaço e ocorrer algum bug ou algum resultado inesperado ali do nosso app. Então, esse é um dos maiores problemas hoje que a gente sofre no Android View com o paradigma imperativo. E onde que o Compose entra nessa história? Como que ele resolve esse problema? Qual foi a motivação por trás para a gente parar de ter esses problemas com o paradigma imperativo? E vem justamente nessa proposta de mudanças de paradigma, de um paradigma imperativo para um paradigma mais declarativo. Por que isso? Ao longo desse tempo, várias empresas, vários desenvolvedores vêm tentando resolver esse problema da árvore de UIs, do paradigma imperativo, e foi mais ou menos assim que acabou surgindo o paradigma declarativo, e que acabou se consolidando em muitas outras bibliotecas, frameworks e tal, como é o caso do React Native, do Flutter, e agora as plataformas nativas também estão migrando para esse paradigma mais declarativo, como é o caso da gente aqui no Android para o Jetpack Compose, o pessoal do iOS para o Swift UI, por exemplo. Então é um paradigma que tem que se consolidado bastante, principalmente no meio mobile. E beleza, como que ele funciona? O que ele resolve do problema que a gente tinha lá no paradigma imperativo? E ele resolve da seguinte maneira: onde antes o maior problema que a gente tinha era ter que atualizar em muitos lugares ao mesmo tempo e estar suscetível a esquecer algum lugar, eles pensaram assim, pô, ao invés da gente atualizar um pedaço de cada vez, por que não atualizar logo toda a tela? Assim a gente garante que a gente não vai esquecer nada. Vamos refazer toda a tela. E foi mais ou menos aí que surgiu o paradigma declarativo. Mas aí você deve estar se perguntando, pô Daniel, você disse que lá atrás no paradigma imperativo
à medida que a nossa view cresce, à medida que a nossa tela aumenta a sua complexidade, a gente tem que atualizar em mais lugares e tal. Se eu fizer isso, refazendo toda a minha tela, não vai ser um processo mais pesado? E a resposta é sim, é bem mais pesado. Mas é justamente aí que o Compose brilha. Por quê? Porque o Compose, através do processo que a gente chama de recomposição, ele sabe exatamente os pedaços que ele tem que atualizar. Então, não necessariamente ele vai atualizar toda a tela de uma vez, mas ele vai ver todos os componentes que precisam da nossa view serem atualizados com aquele estado atualizado. Então, por exemplo, se eu tenho uma mudança de estado em um dos textos, não tem por que eu mudar de todos os componentes da minha tela. E é justamente aí que o Compose se sai tão bem, nesse processo de recomposição. Então, a gente tem bem mais tempo para poder focar no que fazer do que o como fazer. Eu vou te dar um exemplo prático disso, do que eu quero dizer no que eu quero, ao invés do como fazer o que eu quero. Aqui eu separei um simples snippet de um composable, ou seja, de uma função do Compose para renderizar um texto em tela. E veja como é simples. A gente simplesmente fala que a gente quer um texto e que a gente quer que esse texto esteja escrito Hello World. E a sintaxe é uma função comum do Kotlin com a anotação @composable, que é o que define, é o que diferencia ele de uma função realmente normal do Kotlin de uma função que vai renderizar um pedaço de UI na nossa tela. E olha que bacana, a gente simplesmente falou que a gente quer um texto e o que a gente quer que esteja escrito nesse texto. Diferente do Android View, onde a gente precisaria ter a nossa view em XML, a gente precisaria definir uma text view, a gente precisaria lá na nossa fragment ou na nossa activity buscar esse texto por ID e através desses métodos imperativos a gente falar agora dá um set text hello world. Se a gente quer mudar a cor, se a gente quer mudar a fonte e etc. através desses métodos imperativos. E no Compose a gente não precisa disso, ele já sabe como fazer. A gente simplesmente fala o que fazer, não como. Então a gente simplesmente fala, a gente quer um texto, eu quero um texto que tenha isso. E o Compose ele vai tomar de conta para renderizar isso em tela por debaixo dos panos para a gente. E não só isso, mas ele também vai saber lidar, à medida que a gente vê um pouco mais de como os states funcionam no Jetpack Compose, a gente vai ver que ele também consegue lidar com esse processo de recomposição, de atualizar a nossa view baseada no state. E bom, esse foi um pouco das vantagens de estar utilizando, uma breve introdução do que é o Compose, como que a gente pode estar escrevendo a nossa primeira função no Compose, e o que de fato ele veio substituir, que problema que ele resolve. Espero que você tenha gostado. O Compose é uma ferramenta sensacional e eu espero poder te mostrar nos próximos vídeos cada coisa que a gente consegue fazer com ele.